irmãos e irmãs, damos as boas-vindas a todos que participam deste culto. Saudamos a Igreja com a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ao darmos início a este culto de louvor ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio. Somos todos chamados para esse precioso momento de adoração e louvor ao nosso Deus. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e todos na terra louvem o seu santo nome para todo o sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Ouviremos o hino Justo és, Senhor. Oh
glorioso Deus, Deus de toda a vida, Deus santo, Deus soberano, Deus grandioso, ao Senhor seja toda a honra, todo o louvor e toda a glória. O Senhor é o nosso Deus, e por isso a tua igreja, através deste culto, apresenta as expressões de louvor, adoração e gratidão, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que a nossa boca, de fato, sempre profira louvores ao Senhor. Apresentamos este culto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Leitura bíblica que faremos na carta aos Efésios, capítulo 2. Leremos alguns versículos deste capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A manifestação do grande amor de Deus sobre nós. Por isso, nesse instante, cantemos o hino 52, o grande amor de Deus.
precioso momento da confissão. Faremos a leitura na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Cantemos nesse instante, irmãos e irmãs, o hino Preciosa Graça, a primeira e segunda estrofes. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de oração, a tua igreja reconhece a condição pecadora de cada um de nós. Somos pecadores e carecemos da tua misericórdia, do teu amor e da tua graça. Somos pecadores, mas confiamos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Somos pecadores, mas recorremos ao Senhor, porque pelo teu Santo Espírito somos advertidos e também convencidos de que somos pecadores e necessitamos do Senhor. Por isso, ó Deus, nesse instante de oração, ouve a oração dos teus filhos e filhas e derrama sobre a tua igreja o maravilhoso perdão para os pecados. Oramos assim, reconhecendo que nada merecemos, mas confiamos tão somente em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. E é em nome dele que oramos, agradecidos. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus anuncia na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela fé, irmãos e irmãs, declaramos que somos perdoados. Por isso, em resposta a este precioso perdão, cantemos o hino Preciosa Graça, a terceira e quarta estrofes.
Dando continuidade a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, cantemos louvores a Jesus Cristo, nosso Senhor, louvores ao nosso Deus. Senhor,
instante vamos meditar na Palavra de Deus. Farei a leitura de apenas um versículo, que se encontra no livro de Jó, capítulo 19. É o versículo 25, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Oremos. Bondoso Deus, nesse instante em que meditaremos na Tua Palavra, suplicamos o auxílio, a iluminação e o ensino do Teu Santo Espírito sobre a Tua Igreja. Que haja entendimento da Tua Palavra, para que possamos praticá-la no nosso dia a dia. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, acredito que todos que estão participando deste culto conhecem, pelo menos um pouquinho, a história de Jó. Jó é aquele personagem bíblico que experimentou grandes sofrimentos, intensos sofrimentos em sua vida. Mas ao mesmo tempo, as Escrituras nos informam que Jó era um homem íntegro e temente a Deus. O próprio Deus diz isto a respeito de Jó. Isso está no primeiro capítulo do livro de Jó. Após Jó ter passado por aqueles intensos sofrimentos, perdeu seus bens materiais, perdeu a sua família, os seus filhos, perdeu a sua saúde, Jó estava arrasado, arruinado. E depois disso, então, depois que ele passa por esse intenso sofrimento, aparecem os seus amigos, 4 amigos de Jó, que diz a história de Jó que esses amigos vieram a fim de consolá-lo. Eles vieram para oferecer o seu consolo, o seu companheirismo. Num primeiro momento, isto parecia uma atitude muito nobre daqueles amigos de Jó. Acontece que esses amigos de Jó ficaram em silêncio junto com Jó por 7 dias, por uma semana. Ficaram em silêncio. Apenas estiveram presentes, juntos. O problema começou a acontecer quando esses amigos de Jó romperam com o silêncio e começaram então a falar. E começaram a falar um após o outro. E é interessante que eles tentavam explicar o sofrimento de Jó. Eles procuravam uma justificativa para o sofrimento de Jó. E é interessante que cada um deles, à sua maneira, disseram que Jó estava passando por aquela terrível situação por culpa dele mesmo, ou por pecado que ele cometeu, ou por alguma coisa que ele fez de errado, e por isso ele estava de aquele jeito sofrendo. Em linhas gerais, foram estes os argumentos dos 4 amigos de Jó. Eles passaram de companheiros silenciosos para pessoas inoportunas que começaram a fazer acusações contra Jó. E então, no capítulo 19, Jó, ele reconhece o seu intenso sofrimento, não só pelo sofrimento em si, mas também aquelas palavras dos seus amigos. E então no capítulo 19, Jó faz uma afirmação de fé naquela circunstância toda, e ele diz:
Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive. Com esta afirmação de fé contida no capítulo 19 do livro de Jó, versículo 25, e com este contexto todo da presença dos amigos de Jó, eu quero refletir com os irmãos nesse instante sobre o tema Jesus, o melhor amigo. Irmãos e irmãs, a afirmação de fé pronunciada por Jó neste versículo 25 do capítulo 19 é uma espécie de desabafo e um grito por socorro diante de amigos que, ao invés de ajudar, causavam mais sofrimentos ainda. Entretanto, irmãos e irmãs, Jó reagiu a esta situação, afirmando a sua fé no Deus vivo. Esta afirmação de fé pronunciada por Jó, de um lado, demonstra então esta profunda decepção pelas palavras dos amigos, mas de outro lado, a afirmação de Jó demonstra o anseio pela presença do verdadeiro amigo, demonstra a esperança no amigo. A afirmação de Jó demonstra a profunda expectativa pela chegada e pela permanência de um verdadeiro amigo. A afirmação de Jó demonstra a convicção de que pela presença do amigo por excelência, Deus, ele seria acolhido. Esta afirmação de Jó também contém um caráter escatológico, apontando para o futuro. Esta afirmação de Jó aponta para a vinda do Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, por isso se levantará sobre a terra. Por isso, então, irmãos e irmãs, esta afirmação de Jó tem esse caráter escatológico, apontando para o futuro, para a chegada do Redentor, Jesus Cristo. Ele visitaria a humanidade, ele visitaria os sofrimentos da humanidade, os sofrimentos de todos os Jós, e ele visitaria a humanidade cheio de graça e de verdade. O clamor de Jó, nesta afirmação de fé, séculos depois, foi respondido e concretizado na história. O amigo veio e se chama Jesus de Nazaré. Por isso, irmãos e irmãs, queremos enfatizar sobre Jesus, o melhor amigo. E quero destacar neste momento de reflexão a postura do amigo Jesus em relação aos sofredores. Esta postura de Jesus em relação aos sofredores é muito diferente da dos amigos de Jó. Vejamos então a postura do amigo Jesus. Jesus não veio apenas para dar ou arriscar bons conselhos, como fizeram os amigos de Jó. Não. Jesus veio para ser o próprio conselho. Ele veio para ser o conselheiro por excelência, maravilhoso conselheiro, como foi chamado pelo profeta Isaías. Jesus não veio apenas explicar a dor e o sofrimento humano, como tentaram fazer os amigos de Jó. Não. Jesus veio para viver a dor de
cada Jó sobre a face da terra. Jesus veio para carregar sobre si as nossas dores, conforme afirma o profeta Isaías no capítulo 53, falando a respeito do sacrifício do Senhor. Isaías escreveu: homem de dores e que sabe o que é padecer, certamente Ele levou sobre si todas as nossas dores. Por isso Jesus não veio apenas explicar o sofrimento humano, mas Ele mesmo assumiu o sofrimento humano e tomou para si. Jesus não veio para acusar o homem de inconsequente pecador, como fizeram os amigos de Jó. Os amigos de Jó disseram a ele: você está nessa situação, você está passando por toda essa tragédia porque você é um pecador, porque você fez alguma coisa de errado. Mesmo tendo a informação no livro de que Jó era um homem íntegro e temente a Deus, e esta informação foi dada pelo próprio Deus, estes amigos de Jó o acusaram de pecador. Você está enfrentando isso porque você é um pecador. Não, Jesus é diferente. Ele não veio para acusar o homem de inconsequente pecador, como fizeram os amigos de Jó. Jesus veio para libertar o homem das amarras do pecado e da escravidão, porque o seu nome é Jesus, que significa aquele que salva o seu povo do pecado. Ah, irmãos e irmãs, quanta diferença entre os amigos de Jó e o amigo Jesus. O amigo Jesus veio para mostrar ao mais justo dos seres humanos que a justiça humana é apenas trapo de imundícia, como já afirmou o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 6. Jó, irmãos e irmãs, que foi um homem temente a Deus e íntegro na sua vida, ele disse no final do livro: por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Veja, irmãos e irmãs, que Jesus veio para mostrar àqueles que se acham justos e bons que a justiça e a bondade humanas não passa de trapo de injustiça, mas que Ele veio para se solidarizar e veio para acolher aqueles que, arrependidos, recorrem a Ele. O amigo Jesus veio para mostrar que Deus não é indiferente ao sofrimento do ser humano. Deus fez morada com os homens. Isto ocorreu porque Jesus veio ao nosso encontro, conforme afirma o Evangelho de João no capítulo 1, versículo 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ah, irmãos e irmãs, o amigo Jesus veio para mostrar que Deus não é indiferente aos nossos sofrimentos aqui neste mundo. O amigo Jesus veio, mas Ele não é a garantia de que nós não teremos sofrimento. Não, o amigo Jesus veio, mas Ele é a garantia e a certeza de que nas horas de sofrimento e nas horas de tranquilidade, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O amigo Jesus veio, não para nos isentar de sofrimentos, mas para ser o precioso amigo, inclusive nas horas do sofrimento. Ele mesmo prometeu isso. Ele disse, segundo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33,
no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja que coisa maravilhosa. Ele não veio para nos isentar de sofrimento, mas Ele veio e prometeu que estaria conosco, inclusive nos momentos de sofrimento. É por isso, irmãos e irmãs, que as Escrituras afirmam claramente na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35, quando diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, aflições, perigos, perseguições? Nada disso. E o próprio texto ainda afirma: porque eu estou bem certo de que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amigo Jesus veio, e é a garantia e a certeza de que nas horas do sofrimento e nas horas da paz, Ele está conosco todos os momentos, todos os dias, até a consumação dos séculos. Finalmente, irmãos e irmãs, no pior momento de sua vida, no meio da catástrofe, no meio da tragédia, no meio do abandono e no meio das críticas e julgamentos infundados e injustos de seus amigos, Jó afirmou: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos e irmãs, a situação de Jó era totalmente desfavorável, mas foi exatamente nesta realidade que Jó afirmou a sua fé no Deus vivo. Irmãos e irmãs, qual tem sido a nossa atitude? Se você não for capaz de afirmar: eu sei que o meu Redentor vive, em todas as circunstâncias, boas ou ruins, fáceis ou difíceis, então você precisa rever a sua fé. Afirmar: eu sei que o meu Redentor vive, somente nos momentos bons da vida, sem dúvida é algo preocupante, e você precisa rever a sua postura cristã. É preciso afirmar a fé no Redentor Jesus em todas as circunstâncias, pois o amigo Jesus já veio e está conosco para todo sempre. Confiemos na presença do amigo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, este é o momento do envio, momento em que nós reservamos para as orações e para a súplica. E nesse instante de oração, nós acabamos de ouvir a proclamação da palavra de Deus, que falou de Jesus como nosso precioso amigo, como nosso melhor amigo, aquele que está conosco em todos os momentos e em todas as circunstâncias. A palavra de Deus no Salmo 66, versículo 20 diz: bendito seja Deus, que não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Nesse instante ouviremos o cântico calmo, sereno e tranquilo, e enquanto ouvimos este cântico, coloquemos diante de Deus as nossas necessidades. This one,
Oremos. Bondoso Deus, nesse instante de oração e súplica, apresentamos diante do Senhor as nossas necessidades. O Senhor as conhece. O Senhor sabe de cada uma das nossas necessidades. Mas pela fé e confiando na Tua grande fidelidade, nós colocamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, as nossas dificuldades, os sofrimentos que carregamos em nossa vida. Ó Deus, suplicamos que o Senhor esteja agindo na vida da Tua igreja, que o Senhor possa estar suprindo a cada uma das necessidades. Tem misericórdia daqueles que se encontram em aflição. Cubra-os com a Tua graça, com o Teu consolo, com a Tua paz. Suplicamos em favor daqueles que passam por enfermidade, enfrentam momentos de enfermidade, seja pessoal ou seja naqueles que convivem. Ó Deus, suplicamos que o Senhor coloque a Tua mão e esteja trazendo cura e restauração. Ó Deus, suplicamos em favor daqueles que enfrentam dificuldades materiais, momentos difíceis que enfrentamos nestes últimos dias, e suplicamos que o Senhor esteja suprindo as necessidades materiais na vida das nossas famílias, na vida do Teu povo. Continue a guardar e a fortalecer a fé no coração dos Teus filhos e filhas. Recorremos a Ti porque sabemos que o Senhor é um Deus que não nos desampara. E é por isso que nesse instante de oração apresentamos as nossas necessidades, mas também apresentamos a nossa gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a todos nós, dia após dia. Fica conosco e dá-nos a Tua maravilhosa paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o encerramento deste culto e dizemos àqueles que estão participando conosco neste culto, mas que porventura ainda não fez a inscrição no canal da nossa igreja, faça isso. Basta você dar um clique aqui no ícone inscrever-se e você já estará automaticamente inscrito. E assim você também receberá as notificações, os avisos deste canal, as suas programações. Para isso você precisa também acionar o sininho, ok? Que todos os irmãos tenham uma semana abençoada e que todos desfrutem da presença do melhor amigo, do bondoso amigo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nesse instante, cantaremos o hino 203, Quero o Salvador comigo, sem Jesus não podemos andar. Cantemos. Yes.
Oremos todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Vamos todos na paz de Cristo. E ao encerrarmos este culto, ouviremos o pós-lúdio.